Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, a filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago agora a você neste instante o item número 16 da introdução ao estudo da doutrina espírita de O Livro dos Espíritos, intitulado Duas Teorias Equivocadas, a Teoria Magnética e a Teoria do Meio Ambiente. E se você não assistiu os vídeos anteriores, fique à vontade para estar assistindo e estudando também, passo a passo, com toda a calma, sem pressa. Não tem problema se você não assistiu os vídeos anteriores, pode assistir anteriormente e com toda a calma do mundo. Os vídeos são gravados justamente para se adequar aos horários de todas as pessoas, certo? Então vamos ao que os bons espíritos nos trazem. Resta-nos ainda examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Primeira nota: todas as manifestações atribuídas aos espíritos não passariam de efeitos magnéticos. Os médiuns entrariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno conhecido por todos aqueles que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. As percepções intuitivas se ampliam para além dos limites da nossa compreensão comum. Assim, o médium retiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções do que transmite, mesmo sobre assuntos que não conhece quando está em seu estado normal. Não seremos, nós, a contestar o poder do sonambulismo desperto, do qual já vimos extraordinários fenômenos e os estudamos em todas as suas fases. Durante mais de 35 anos, concordamos que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Entretanto, uma observação cuidadosa e prolongada mostra que em várias manifestações a intervenção direta do médium é materialmente impossível, a não ser como instrumento passivo. Para aqueles que concordam que as manifestações espíritas não passam de efeitos magnéticos, diremos: vejam e observem, porque certamente ainda não viram tudo. A seguir, usaremos duas considerações tiradas do próprio ensinamento daqueles que defendem a teoria do efeito magnético. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Quem revelou a doutrina espírita foram os próprios médiuns, cuja lucidez está sendo exaltada pela própria teoria do efeito magnético. Ora, se a lucidez dos médiuns é tal como se supõe, por que eles teriam atribuído aos espíritos aquilo que retiravam deles próprios? Como poderiam ter dado informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? Das duas, uma: ou os médiuns são lúcidos ou não são. Se forem lúcidos e se aquilo que dizem for confiável, em nome da coerência e para não entrarmos em contradição, precisamos aceitar que eles estão com a verdade. Depois, se todos os fenômenos tivessem a sua origem no médium, seriam sempre idênticos no mesmo indivíduo. Não se veria a mesma pessoa usar uma linguagem diferente e nem expressar de forma alterada as ideias mais contraditórias. Esta falta de uniformidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Assim, se as diversas fontes não podem ser encontradas no médium, é preciso procurá-las fora dele. Então, nós podemos ver através desta teoria que nós não podemos dizer que tudo parte dos médiuns. Muito pelo contrário, a doutrina espírita, pelo próprio nome já traz, é a doutrina dos espíritos. Assim como esta introdução foi trazida
pela espiritualidade, pelos bons espíritos que trouxeram tudo isto até Allan Kardec, certo? Se fosse simplesmente tirado da própria pessoa, isto seria algo limitado e poderia trazer diversas contradições, além de ter riscos muito sérios de envolver a vaidade, o orgulho e o egoísmo, entre outros fatores dos próprios médiuns, certo? Segunda teoria, o médium é a única fonte que produz todas as manifestações, mas em vez de tirá-los de si mesmo, como pretendem aqueles que defendem a teoria do efeito magnético, ele as tira do ambiente onde se encontra. O médium seria então uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Não diria nada que não fosse do conhecimento de pelo menos alguns dos presentes. A influência exercida pelos presentes sobre a natureza das manifestações constitui de fato um dos princípios da doutrina espírita. Contudo, essa influência é diferente da que os opositores supõem existir, e daí pensar que o médium seja apenas um eco do pensamento daqueles que o rodeiam. Vai uma distância muito grande, visto que milhares de fatos comprovam terminantemente o contrário. Esse modo de pensar, além de ser uma precipitação, é um grave erro que os opositores cometem. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-na a seu modo. Essa teoria, embora enganosa, seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando demonstramos a eles com clareza e com lógica que algumas comunicações dos médiuns são completamente estranhas ao pensamento e ao conhecimento de todos os presentes, quando demonstramos que essas comunicações são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, os opositores da doutrina espírita não recuam e não se dão por vencidos. Chegam a dizer que a irradiação propaga-se muito além do círculo imediato que nos rodeia, que o médium é o reflexo da humanidade, de tal sorte que, se as inspirações não vêm dos que estão ao seu redor, ele as vai buscar fora, em outras cidades, em outros países, na terra inteira e mesmo em outras esferas. Nada pode chocar mais a razão do que supor que a irradiação universal, vinda de todos os pontos do universo, possa se concentrar no cérebro de um indivíduo. A explicação que traz o Espiritismo, além de ser mais simples e mais provável, é bem mais completa. Ele nos ensina que os seres inteligentes que povoam os espaços, por estarem em contato permanente conosco, nos transmitem os seus pensamentos. Esse é um ponto importante e nunca é demais insistir. Tanto a teoria sonambúlica quanto a que diz que o médium reflete o pensamento dos assistentes são frutos da imaginação de alguns homens, são opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém delas cogitava, e a própria opinião geral as repelia. Assim podemos perguntar de onde os médiuns foram tirar uma doutrina que não estava no pensamento de ninguém aqui na Terra? Perguntamos mais, porque milhares de médiuns espalhados por todo o globo, que nunca se viram antes, combinaram de dizer a mesma coisa? Que estranha coincidência! Se o primeiro médium que apareceu na França sofresse a influência de opiniões já aceitas na América, por que ele foi buscá-la tão longe, a 2.000 léguas além mar, entre um povo desconhecido que possui costumes e linguagens diferentes, em vez de procurá-las ao seu redor? Existe também outra situação, a qual não se tem dado a devida atenção. As primeiras manifestações, tanto na França quanto nos Estados Unidos, não se deram
por meio da escrita nem da fala, mas por pancadas que correspondiam a letras do alfabeto, formando frases e palavras. Esse foi o meio que as inteligências se manifestavam, utilizaram para dizer que eram espíritos. Então, nós podemos ver aqui que nunca aconteceu manifestações das mesmas formas, pelas mesmas pessoas, porque sendo por pessoas diferentes, trazendo a mesma situação, trazendo a mesma manifestação, não, trazendo a mesma mensagem por pessoas diferentes de locais completamente diferentes e que nunca haviam se visto antes, tornaria muito mais real e verdadeiro, seria muito mais verídico do que se pessoas que se conhecessem, que morassem perto, estivessem trazendo estas mesmas mensagens. O que poderia colocar em dúvida e se colocaria que estariam combinando fatos e mensagens, mas pelo contrário, pontos diferentes do globo foram surgindo nesses pontos diferentes a mensagem dos espíritos por médiuns diferentes e estranhos completamente uns aos outros. E continua a espiritualidade nos dizendo: ora, se pudéssemos imaginar a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não ocorreria com as pancadas, cujo significado não podia ser previamente conhecido. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência da vontade. Assim, recomendamos para aqueles que se opõem, observem de forma mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções e sem conclusões precipitadas, reconhecerão que essas teorias são incapazes de explicar todos os fatos. Analisemos as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, se recusa a responder certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade de quem está perguntando, o que o interlocutor tem na mão, o que fez na véspera, o que fará no dia seguinte e assim por diante? Se o médium fosse, de fato, o espelho do pensamento dos assistentes, lhe seria muito fácil responder. Por que, então, não o faz? Por sua vez, os adversários contestam o argumento, perguntando: por que os espíritos que devem saber tudo não conseguem responder perguntas tão simples, de acordo com o ditado: quem pode mais, pode o menos. E, então, concluem que não são os espíritos que respondem. Se um ignorante ou um zombador se apresentasse, seria de uma assembleia de doutores e perguntasse, de uma assembleia de doutores e perguntasse: por que é dia em pleno meio-dia? Será que um doutor lhe daria ao trabalho de responder seriamente? Pelo silêncio da assembleia ou pela zombaria com que respondesse, seria lógico concluir que todos os seus membros são tolos? Os espíritos, por serem superiores, não respondem a perguntas inúteis e ridículas, e também não se colocam em evidência. É por isso que se calam, ou dizem que apenas se ocupam com coisas mais sérias. Finalmente, perguntaremos: por que os espíritos comparecem num dado momento, participam das reuniões e depois se retiram? E por que, após seu afastamento, não existem pedidos ou súplicas que os tragam de volta? Se o médium fosse o reflexo do pensamento dos assistentes, é claro que, numa circunstância assim, o concurso de todas as vontades reunidas deveriam estimular a sua clarividência. Portanto, se ele não consegue dar continuidade à sua tarefa, cedendo ao desejo da Assembleia e também da sua própria vontade, é porque não estava sob o efeito da influência dos assistentes, e sim dos espíritos que se retiraram. Esse simples fato demonstra a individualidade e a independência dos espíritos que se manifestam. Observação: quem pode o mais, pode o menos. Pode também ser entendido como aquele que pode fazer o mais difícil, pode fazer também o mais fácil. Então, aqui nós conseguimos entender a questão
que a espiritualidade se preocupa e se ocupa com coisas verdadeiramente importantes e sérias. A espiritualidade séria, que deseja realmente nos estar ajudando e com um intuito firme e um propósito real e verdadeiro e sincero, não virá aqui fazer brincadeiras, respondendo cores de roupas, números de loteria, por exemplo. Não está aqui se propondo a confusões, pelo contrário, está aqui se colocando no justo local para que nós venhamos a estudar, a refletir, compreender a vida, melhorar a nós mesmos, a nós mesmas, realizar a nossa reforma íntima e assim podermos praticar esta mediunidade de uma forma através da caridade, do amor ao próximo, levantando os nossos irmãos, levantando a nós mesmos e fazendo este intercâmbio entre a terra e o plano espiritual de uma maneira útil, importante, devida, e que todos nós venhamos a crescer, a prosperar e a nos desenvolvermos também, assim, através das nossas reencarnações, vencendo cada vez mais a nós e assim, contagiando com amor aquele que está diante de nós, certo? Este foi o item 16 da introdução ao estudo da doutrina espírita. No próximo estudo estaremos analisando a doutrina espírita dos espaços vazios, que é o último item antes dos prolegômenos, finalizando a introdução do Livro dos Espíritos, certo? Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima.